Olá, pessoal. Meu nome é Ludmila, sou aluna do primeiro período de Direito da Unitins do Campus Paraíso e hoje meu grupo e eu vamos falar um pouco sobre o capítulo 10 do livro Filosofia do Direito. Esse capítulo 10 ele é voltado para Karl Marx e os pensamentos dele. É, o contexto se passa durante o século XIX, na Revolução Industrial na Inglaterra, e Karl Marx ele foi o primeiro filósofo a ter formação jurista. Para Karl Marx, os homens eles são uma reprodução dos meios de vida já existentes e que eles têm de reproduzir, ou seja, ele acreditava que quem nascia rico ou seja, quem nascia burguês permanecia burguês e quem nascia na classe operária permaneceria na classe operária. Ele também acreditava que a classe dominante define o direito. Isso porque sabemos que na classe dominante, a classe que possui dinheiro, o dinheiro dessas pessoas pode comprar tudo. Olá pessoal, meu nome é Marciana, sou aluna de Direito do primeiro período na Unitins de Paraíso. E o nosso trabalho é sobre o capítulo 10 do livro sobre Marx. Dando continuidade ao que meus colegas já falaram, eu fiquei com dois tópicos, que são as ressalvas para o entendimento do papel de uma filosofia de direito marxista e o esboço do desenvolvimento do pensamento jurídico de Marx. Na compreensão que Marx tem do direito, é que ele é um subconjunto que ele adotou junto das abordagens gerais da sociedade em diferentes momentos de sua vida. O jovem Marx é herdeiro do iluminismo radical. Primeiro em sua vida, que o homem se configura na natureza e na sociedade, de modo que ressalva os seus objetivos. O iluminismo fez surgir um novo tipo de protesto, indignando contra as injustiças do mundo que deixar todas as diferenciações da velha sociedade. O iluminismo ele gerou, assim, no momento, uma desumanidade, e bem como o gente apenas sujeito de desejos. Na obra de Marx, tem dois tipos de análise. A primeira é um dos tipos de análise, é a ideologia. É vista que, ao mesmo tempo, deixa eu ver, ao mesmo tempo, a análise da ideologia é vista que oculta essa lógica da maior parte daqueles que vivem sob o sistema. Marx descreve que o modo como as relações sociais sobre o capitalismo se tornaram relações entre as coisas, os indivíduos que vendem suas mercadorias no mercado. Os indivíduos se relacionam basicamente como proprietários que vendem as mercadorias no mercado. E que o produto passou a dominar o produtor. Na realidade, que as pessoas adotam sobre o regime capitalista não é falsa. E o modo como as coisas realmente são, de fato, vivenciadas. Ao mesmo tempo, tanto para o capitalista quanto para o trabalhador, né? O outro tipo de análise é interesses de classes dominantes. O marxista não nega a existência de um consenso de crenças entre os membros de uma sociedade dividida por classes. O que o marxismo considera mais difícil é concordar com a natureza das crenças de uma classe trabalhadora e de um partido revolucionário. Não surpreende que muitos marxistas tenham tentado defender, mas nenhum achou uma forma satisfatória do pensamento nesse contexto. E agora eu vou falar sobre o esboço do desenvolvimento do pensamento jurídico. O Marx aprendiz entendeu que apenas uma realidade e que está por ser compreendida como uma apreensão da racionalidade.
do mundo com a história e é um processo de mudança de formas novas na realidade. Há incluídas a vida social, política e o pensamento dos juristas, justnaturalistas, fazendo alusão da concepção de uma forma verdadeira natural do juízo. Os textos de Marx disse no período que era cheio de expectativas e de mudanças progressistas. O aspecto principal desse período é o idealismo hegeliano. O idealismo sustenta que o elemento mais importante da constituição do mundo são as ideias, ou o pensamento que constitui a si próprio e a razão. A distinção entre o direito natural e o direito positivo depende da liberdade do pensamento e da imaginação filosófica. Só podemos nos dar conta de que existe uma outra formulação jurídica que contém a verdadeira essência do direito. Para Marx, a ideia de um domínio abstrato de direito natural transformou-se com o tempo nos fundamentos econômicos que lhe foram apresentados por sua verdadeira ciência. Antes, o marxismo não nega a existência de um consenso de crenças entre os membros de uma sociedade dividida por classes. O que o marxismo considera mais difícil é concordar com a natureza das crenças de uma classe trabalhadora e de um partido revolucionário. Não surpreende que muitos marxistas tenham tentado defender, mas nenhum achou uma forma satisfatória do pensamento nesse contexto. E agora eu vou falar sobre o esboço do desenvolvimento do pensamento jurídico. O Marx aprendiz entendeu que apenas uma realidade e que está por ser compreendida como uma apreensão da racionalidade do mundo com a história e é um processo de mudança de formas novas na realidade. Há incluídas a vida social, política e o pensamento dos juristas, justnaturalistas, fazendo alusão da concepção de uma forma verdadeira natural do juízo. Os textos de Marx disse no período que era cheio de expectativas e de mudanças progressistas. O aspecto principal desse período é o idealismo hegeliano. O idealismo sustenta que o elemento mais importante da constituição do mundo são as ideias, ou o pensamento que constitui a si próprio e a razão. A distinção entre o direito natural e o direito positivo depende da liberdade do pensamento e da imaginação filosófica. Só podemos nos dar conta de que existe uma outra formulação jurídica que contém a verdadeira essência do direito. Para Marx, a ideia de um domínio abstrato de direito natural transformou-se com o tempo nos fundamentos econômicos que lhe foram apresentados por sua verdadeira ciência. Olá, meu nome é Luiz Otávio e eu vou falar a respeito da crítica jurídica de Karl Marx. Como a aluna Ludmila especificou, a Inglaterra foi o principal palco de insurgências sociais, políticas, econômicas e jurídicas da era moderna e, por consequência desses fatos desagradantes, motivou a elaboração de uma teoria social voltada a corrigir esses problemas. E isso era mais que uma teoria, mas sim algo para engajar de forma prática na transformação social. Por mais que Marx era discípulo de Hegel, ele questionou e inverteu sua teoria dialética, abordando a partir da vida real e não de uma consciência pré-elaborada. Marx ele propõe uma análise de realidade e não de uma teorização. Diante disso surgiu o materialismo, que basicamente é um estudo que não bastava apenas teorias ideais, e se consiste em analisar a realidade concreta dos fatos. Esse materialismo ele teve influência e a interseção com o direito em dois momentos, o estratégico e o prático. Que o estratégico ele basicamente conscientizava a classe operária
de que estava sendo explorada pela burguesia e que isso era algo errado, que não poderia acontecer. E o tático, ele basicamente aproveitava esses momentos de caos para dizer aos trabalhadores que estavam trabalhando muito para receber o mínimo. Então, essa classe operária, ela estava basicamente sendo explorada pela burguesia. E esse trabalho, ele não estava evoluindo. Sempre, tipo, os operários, eles trabalhavam e sempre ficavam na mesmice. Nunca evoluíam de forma econômica. Para Marx, a classe dominante definia o direito e era de acordo com seus interesses, e o direito definia o Estado. Além disso, ele acreditava que isso era um grande problema, pois quem nascia na parte da burguesia continuava sendo burguês, e quem nascia na classe operária continuava sendo um operário. Ou seja, já existia uma ordem social pré-estabelecida naquele contexto. Então, a teoria de Marx, ela é uma crítica contra a desigualdade social, e ele acreditava que a economia deveria ser fruto do trabalho. Então, Marx deixou um legado de que a classe operária, ela precisa ter seus direitos protegidos e que a burguesia não pode ser o topo do Estado, somente ela pode ser o topo do Estado. Então, por fim, ele acreditava que o trabalho, ele deveria vir para suprir economicamente cada indivíduo, que seu trabalho seria suficiente para ele conseguir viver de forma plena e não apenas para ser explorado pela classe dominante.